Boa noite a todos. Hoje, na parte da manhã, nós temos falado um pouco a respeito da criação deste corpo. Olhando ali em Gênesis capítulo 2, verso 7, temos observado vários assuntos, mas eu creio que o mais importante é nós frisarmos que esta criação que Deus faz, ela é contínua. E temos falado a respeito a forma como Deus trabalha no ventre, na barriga da mulher, quando esta mesmo está grávida. Deus ali, ele forma o homem. É por isso que o útero, lá em Salmos 139, é comparado à terra. Adão foi feito da terra. E Deus, neste mesmo processo contínuo, ininterrupto, ele sopra o seu Espírito. É o Espírito que dá vida. Por isso ele é chamado em Hebreus de o Pai dos Espíritos. E isto vem de Deus, não vem do homem. O homem, como temos falado, é apenas um meio o qual Deus usa para poder fazer esta obra. E hoje nós vamos pensar nas consequências do pecado nesta obra. Quando eu digo obra, eu falo da maior obra da criação de Deus. Não são as pirâmides do Egito, que o homem se gaba. Não é também as maravilhas da natureza, que foi criado pelo poder da palavra de Deus. Mas é o corpo humano, o homem, que foi criado pelas mãos e pela sabedoria de Deus. Infelizmente, o pecado corrompeu este corpo. Então foi necessário Deus fazer uma restauração. Tudo quanto Deus faz permanece para sempre. Tudo que Deus faz é eterno. E quando Deus criou o homem do pó da terra, não conforme a espécie dos animais, mas conforme a sua imagem, a sua semelhança, Deus estava pensando que aquele primeiro homem o representaria aqui na terra. Porque deu a ele capacidades que só Deus tem. Não todas, algumas. Como pensar, sentir, o livre-arbítrio, como já temos falado. Portanto, Deus poderia muito bem dar fim em Adão e Eva, destruir este mundo e acabar com essa situação, com essa conversa. Mas Deus, tudo que Deus faz, permanece. Então ele agiu sim em juízo, mas ao mesmo tempo ele propôs ao homem um meio de restauração. Vamos ler em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2 e verso 15. Gênesis 2 e 15. E formou Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É importante frisar que Deus já havia dado responsabilidades para Adão. Adão não foi um homem de todo desobediente. Quando nós olhamos no capítulo 1, por exemplo, no verso 28, Deus o abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus disse para Adão e Eva que eles deveriam frutificar e multiplicar. Às vezes as pessoas pensam que
a relação íntima, o sexo, ele é pecado. Se fosse pecado, Deus jamais falaria isso. Frutificai-vos e multiplicai-vos. Ele se torna pecado quando é feito fora da esfera matrimonial. Às vezes você olha Gênesis 2:24, você pensa que o casamento ele foi instituído depois disso, mas não. O capítulo 2 de Gênesis é apenas, ele nos fornece mais detalhes do que foi escrito no capítulo 1. Portanto, quando Deus ordenou isso, ele ordenou para que fosse feito para dentro da esfera matrimonial, no casamento. Fora disso é pecado. Deus deu essa responsabilidade. Outra responsabilidade, o domínio. Dominai sobre toda a criatura. Daí nós percebemos o quão sábio e inteligente foi Adão. Porque ele deu nome a todos os animais, sua própria mulher. E parece quando nós olhamos para os animais e sabemos o nome deles, nós pensamos, realmente, é esse nome, né? Tem a ver com o que a criatura é. Dar nome na Bíblia, nós lemos no Velho Testamento, significava poderio. Quando José foi lá para o Egito, preso, e ele chegou lá na casa de Faraó, Faraó mudou o nome dele, né? Zafenate Paneia. Faraó era o dono da terra, o homem mais poderoso. Só ele tinha esse poder, essa autoridade de mudar o nome das pessoas. Deus deu isso para Adão. Responsabilidade. Outra responsabilidade é que nós temos lido aqui. Cultivar a terra, cuidar dela. São coisas que Deus deu. Pelo menos está esclarecido aqui que o domínio, ele obedeceu, ele praticou, ele deu nome aos animais. Ele não era um homem de total desobediência. Até antes de pecar, a palavra de Deus não fala nada a respeito da sua conduta. Mas nessas três responsabilidades, se Adão não fizesse o que Deus havia dito, não havia pecado, porque Deus aqui não falou nada sobre consequências se Adão não frutificasse, se Adão não dominasse, ou se Adão não cultivasse o jardim. Deus não disse, olha, se você não fizer estas coisas, você vai morrer. Portanto, não estava ali a questão do pecado nessas três coisas. Mas ele disse, ele não disse, né? Ele ordenou, diferente das outras três responsabilidades. Deus ordenou que Adão não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi uma ordem de Deus. E o fruto não era mágico. Né? Não foi aquele fruto por causa daquele fruto que ele comeu. Dentro daquele fruto não tinha nada de especial que tornou ele um homem pecador. Mas foi a desobediência em comer o fruto que fez dele um homem pecador. Aquele homem que estava ali no Éden. Lugar de alegria, gozo, paz. É isso que significa o Éden. Um lugar onde ele tinha os cuidados de Deus. De toda árvore comerás livremente. Escolhe, Adão, o que você quer aí. Árvores que davam frutos deliciosos. Estava tudo à disposição dele. Tinha os cuidados de Deus. E tinha o de mais valor, que foi o que profundamente atingiu seu coração quando ele pecou, que era a comunhão com Deus. Na viração do dia, Deus falava com Adão, Adão ouvia a voz de Deus. Uma comunhão plena. Isto tudo Adão tinha no Éden. Mas, infelizmente, ele pecou. Às vezes nós pensamos, mas por que Deus deu essa ordem para Adão?
Ele não poderia viver ali, ter à sua disposição sempre o fruto da árvore da vida? Por que essa árvore do conhecimento do bem e do mal? Por que ela existiu? Porque se não existisse, Adão não tinha pecado. Mas Adão deu esta ordem, para Adão saber que acima dele existe um Deus. E que embora ele tivesse todo o domínio, tivesse toda a sabedoria, tudo que foi dado por Deus a ele, ele estava abaixo de Deus. Ele tinha que se submeter a Deus, a sua palavra, as suas ordens. Adão não era Deus. E Deus disse: não coma, não coma. Porque no dia em que dela comer, do fruto, você há de morrer. Você terá consequências, Adão, nisso. E é por isso que a palavra de Deus, ela nos ensina, sobre as consequências dessa desobediência. Que não ficou somente na sua pessoa, mas afetou toda a criação de Deus. Os animais, as plantas, o próprio homem foi afetado. Deus deu a ele a possibilidade de escolha, Ele podia escolher, porque se você olha em Gênesis, no capítulo 2 e verso 9, você vai ver que a árvore da vida, ela estava à disposição de Adão. E ela ficava no meio do jardim. E em Gênesis 3:3, nós aprendemos que a árvore do conhecimento do bem e do mal também ficava no meio do jardim. Deus queria dar a vida para Adão. Queria que Adão sempre tivesse paz, alegria, gozo, comunhão com ele. Porque senão ele teria proibido a árvore da vida. Adão tinha a escolha de tomar deste fruto e viver na plena e perfeita comunhão com Deus. E ter tudo o que todos nós desejamos hoje. Paz, alegria, satisfação, livres de doenças. O corpo não iria padecer, mas ele escolheu o mal. O conhecimento substituiu o desejo da vida. Ele preferiu o conhecimento à vida. E é interessante que, às vezes, você pode pensar, mas por que Deus não deu a ele o conhecimento? Veja bem, irmãos. Deus queria dar o conhecimento do bem e do mal. Da maneira dele. Deus queria dar o conhecimento através da obediência e não da desobediência. A prova disso está lá em Oséias 4:6, que fala que o povo de Israel foi destruído pela falta de conhecimento. Então não é que Deus não queria dar o conhecimento. Queria sim, mas através da obediência. Adão não tinha o conhecimento do bem e do mal. Interessante isso. Como uma criança inocente, que não sabe o valor do conhecimento. Se você entrega presentes para a criança, ela fica feliz, mas ela não sabe o valor que está envolvido naquilo. Adão, ele não conhecia o bem, mas ele vivenciava o bem. Como que era isso? Ora, se ele estava aos cuidados de Deus, tendo a alimentação provida de Deus, tendo a proteção de Deus, tendo comunhão com Deus, isso não é bem? Ele vivenciou o bem, sem reconhecer o valor daquilo, porque estava em um estado de inocência, sem pecado. E certamente Deus daria a ele este conhecimento, mas pela obediência. Mas quando ele escolhe comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal,
o que acontece? Ele passa a conhecer o bem e o mal, mas já não consegue mais vivenciar o bem. Isso é até hoje. Cada um de nós aqui, adultos, adolescentes, sabe o bem e o mal. Mas confessamos que sem Cristo Jesus, nós só conseguimos praticar o mal. O conhecimento do mal era o pecado. Ele ainda não vivenciava essas coisas. Ele vivenciava o bem. Mas quando ele pecou, a palavra de Deus diz que os seus olhos se abriram. E ele passou a conhecer o mal. Desde então, até hoje, nós só vemos o mal. Liga na televisão agora, no jornal, as notícias. É morte, é acidente, é tragédia em cima de tragédia. O pai matando o filho matando o pai. Homens corrompidos, aproveitando da fé das pessoas, da inocência das pessoas. Falsos profetas, falsos cristos, a corrupção. Tudo isso por causa da desobediência ao Senhor. Os seus olhos se abriram, né? Não é que ele era cego, nem a Eva. Eles viam uns ao outro. Viu ali o fruto. Mas eram os olhos do entendimento que foram abertos. Pois agora eles tinham o conhecimento do bem e do mal. Mas a primeira coisa que eles viram foi que eles estavam nus. Gênesis 2:25 fala que eles não se envergonhavam antes do pecado. Mas quando eles pecaram, eles viram a sua miséria. O quanto que eles eram fracos, pobres, cegos, nus. Eles descobriram o engano do pecado. O quanto que o pecado é ilusão. Eles sentiram, creio eu, uma decepção muito grande, porque eles viram o quanto que eles eram frágeis, corrompíveis. E Deus, mesmo assim, continuou sendo misericordioso. Os olhos do entendimento foram abertos. Agora eles conheciam o bem e o mal, mas só praticava o mal. Deus, ele quer dar, sim, irmãos, irmãs, amigos. Ele quer dar o bem. Ele quer dar o bem, mas através da obediência. E o verdadeiro conhecimento é este. É o conhecimento aliado à obediência. Se você conhece um irmão que conhece a Bíblia de A a Z, que sabe falar de todos os assuntos, mas que não vive aquilo, ou se você conhece um outro irmão que tem pouca sabedoria, que é um irmão simples, humilde, mas que dentro daquilo que ele conhece, ele pratica, eu digo a você que este é mais sábio do que o outro. Porque o verdadeiro conhecimento é a prática. Adão tinha a vivência. Ele tinha a vivência do bem, mas ainda não tinha o valor. E hoje, para que possamos ser salvos, nós temos que reconhecer o valor do bem, para depois começar a viver ele da maneira como Deus quer. Porque a nossa vida antes de Cristo é uma vergonha. Pecado em cima de pecado. Falo por mim mesmo. Eu me conheço antes de Cristo. Eu sei o que eu fazia, eu sei o que eu praticava. Me sinto envergonhado quando eu penso. Mas isso não impediu que Deus fizesse uma obra na minha vida. Porque não há pecado que não possa ser perdoado, desde que o pecador arrependido confesse os seus pecados de coração e reconheça que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. E acontece até hoje, né? O ser humano em si,
A maioria, por assim dizer, prefere o conhecimento à vida. Prefere saber das coisas do mundo, se interessa pelo mundo, procura desenvolver o seu conhecimento nas coisas materiais, mas a vida que é Jesus Cristo, são poucos que querem, poucos, porque nele está a vida. Deus falou para ele, que ele tinha toda a autoridade. Deus deu a ele toda a autoridade, tanto nos céus como na terra. Aquilo que Adão tinha, perdeu tudo. E foi dado a Jesus Cristo. Porque ele sim, ele venceu o pecado. Ele sim é o modelo perfeito do homem que Deus quer, o homem espiritual, não o homem carnal. Nele sim a justiça de Deus foi satisfeita. Ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. Ele é a árvore da vida. É nele que está o conhecimento e a vida. Naquele madeiro transversal que o dia foi uma árvore, ali o fruto da vida nasceu e jorrou para nós uma bênção inigualável. A árvore da vida ainda está à disposição. Só que é através de Jesus Cristo. Não existe uma outra forma, um outro caminho, a não ser por Ele. Mas voltando, o pecado trouxe consequências. A primeira consequência foi o afastamento do homem, de Adão e Eva, de Deus. Espiritualmente, eles se afastaram de Deus. Não tinha mais prazer em estar com Deus. Gênesis capítulo 3 e verso 8 diz: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Verso 10: E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. O pecado afastou Adão de Deus. Ele não tinha mais prazer em ouvir a sua voz. Isso acontece com o crente que está em pecado. Quando ele não tem mais prazer de ouvir a voz de Deus, de vir nas reuniões, de ouvir os ensinos da palavra de Deus, está escondendo de Deus. Teme a Deus, porque tem medo, não temor reverente. Isso acontece até com os crentes. O maior sinal do pecado é o afastamento. A pessoa não quer mais. Ou a pessoa que ainda não conhece está nesta condição, afastado de Deus. Então, houve uma separação. Morte significa separação. Espiritualmente, Adão estava morto. E nós nascemos nessa condição. Lá em Efésios fala que nós nascemos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Nós herdamos este pecado. E nascemos também assim, afastados de Deus, precisando da ajuda de Deus, das suas mãos poderosas, para Ele refazer em nós, criar em nós um novo homem. Mas teve a consequência também no corpo. Veja que essa morte, ela vem por etapas. Primeiramente, o lado espiritual de Adão morreu. Depois de muito tempo, 930 anos depois, ele experimentou a morte física. Não é dito com qual idade Eva morreu, mas ela também. O corpo também sofre consequências por causa do pecado. Foi o que Deus falou em Gênesis 3, e verso 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher,
e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Uma coisa aqui é certa, para os dois foi dito que eles sofreriam dores. Dores. O corpo físico, depois do pecado, passou a sentir um processo contínuo de corrupção. Às vezes nós nos enganamos quando uma criança nasce, ela tem muitos anos de vida, nós achamos que ela está vivendo, mas ela está morrendo. Nós nascemos já com a contagem regressiva para morrer. Este corpo ele vai enfraquecendo, ele sofre com doenças, e é mais do que sabido que isso não tem idade. Conheço uma criança, uma pessoa conhecida lá de Teutaba, um homem que tem um neto de 4 anos que está com câncer no cérebro. Eles estão aguardando somente a morte. 4 anos. 4 anos. Que explicação que tem isso? Não é culpa de Deus. É o pecado. Morre criança, jovem, velho, qualquer idade. A morte não escolhe. E quando isso não acontece rapidamente e demora, o sofrimento é maior. Envelhecimento, perca da beleza, corpo flácido, dores para todo lado. Deus falou para Eva, com dores terá a sua conceição. Multiplicarei as suas dores. A dor não começa no parto, não é, irmãs? Antes a mulher sente, durante e depois. E aquilo que dela é gerado também sofre dor. Nós nascemos com dores, vivemos com dores e morremos com dores. É assim. É uma regra geral para todos nós que estamos aqui hoje e para qualquer um de nós. Dor durante a vida toda. Dor para trabalhar. Deus falou para Adão, do suor do teu rosto comerás do teu pão. Você vai sentir dor no trabalho, vai sentir cansaço. A terra talvez não vai dar o fruto que você esperava. Você vai ter dores emocionais, vai ficar pensando, esse ano vai ter colheita, esse ano não vai ter. Lá em Jó, no capítulo 14, fala que o homem é de poucos dias e cheio de perturbações. Nós vivemos cheio de perturbações, pensamos nas nossas dívidas do amanhã, ficamos toda hora pensando nestas coisas, não conseguimos sossegar em nenhum momento. É dores no corpo, dores na alma, no espírito, dores em todo o ser, por causa do pecado. E Deus disse que isso seria até que o pó voltasse para a terra. Você não vai ter sossego até que você volte para o lugar de onde eu te fiz. Do pó. Nós somos feitos do pó da terra. E é para lá que nós vamos voltar um dia, se o Senhor não vier nos buscar. É o endereço de todos nós aqui. Número da rua, CEP, é o mesmo. Sepultura. E o pó volta para a terra. E o espírito volta para Deus que o deu. Lá em Provérbios fala, no capítulo 30, não me lembro o versículo, que uma das coisas que não se cansa é a sepultura. Todo dia que você passa em algum lugar, sempre tem um velório, né? Nessas casas de velório. Sempre tem gente lá. Está sempre cheio. Todos os dias morre um. Nunca se farta. A terra está cheia de mortos. Consequências do pecado. O pó volta para a terra e o espírito volta para Deus que o deu. O pecado, ele mudou o estado original do corpo humano. Vamos ler em Lamentações, capítulo 4.
Lamentações fica depois de Jeremias, depois do livro de Jeremias e antes do livro de Ezequiel. Fica entre Jeremias e Ezequiel. Lamentações no capítulo 4. Verso 1. Como escureceu o ouro, como se mudou o ouro puro e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário sobre cada rua, os preciosos filhos de Sião, avaliados a puro ouro, como são agora reputados por vaso de barro, obras das mãos do oleiro. O profeta Jeremias, ele foi um profeta que falou a respeito da invasão de Jerusalém, do cativeiro. Ele alertou várias vezes o povo de Israel e foi criticado, foi humilhado, passou fome. Mas ele falou a palavra de Deus, ele pregou para o povo de Deus. Ele vivenciou a queda de Jerusalém. Ele estava lá quando Jerusalém foi invadida pelos caldeus, quando os muros foram quebrados, quando o templo foi destruído, e aquilo que era ouro, fala do templo no verso 1, que era puro ouro. Um revestimento de ouro em várias partes daquele lugar foi feito em cinzas. Por isso que fala que escureceu, porque foi queimado e virou cinza. Mas ele fala também daqueles homens que eram considerados como ouro puro. Homens valorosos. Homens que tinham uma boa saúde, que tinham vestes bonitas, que tinham prosperidade nas suas vidas. Por causa do cerco, aqueles homens viraram um vaso de barro, por assim dizer. O pecado, por causa da desobediência, trouxe a invasão da Babilônia em Jerusalém. Ali houve um cerco terrível, de uns 3 anos mais ou menos. E ali crianças morreram, jovens, adultos. Cenas terríveis aqui são descritas, porque as mães tiveram que cozer os seus próprios filhos por causa da fome. Nós não sabemos o que é a fome, não é? Mas naquele tempo era costume. Quando tinha guerras, as cidades eram muradas, então o inimigo cercava a cidade, impedia que se entrasse o sustento, a alimentação. Isso aconteceu e durante 3 anos aquele povo emagreceu. Aqui fala que a fisionomia dos homens era como se um próprio esqueleto humano estivesse andando na rua. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial com várias pessoas, principalmente com os judeus, que foram massacrados pelo nazismo, pelo exército alemão. Você vê vídeos, fotos, era mais ou menos aquilo, Pessoas desnutridas, peste, doenças se espalhavam. Então aquilo que era ouro puro, agora estava sendo reputado, considerado como um vaso de barro. É assim, irmão, com todo ser humano. Foi com Adão, antes do pecado, ele era como um vaso de ouro nas mãos de Deus. Perfeito. Mas o pecado mudou o estado daquele corpo. E ele passou a ser um vaso de barro. Frágil. E que devia ser quebrado. Vamos ver uma mensagem em Jeremias 19. Deus mandou o profeta Jeremias chamar os sacerdotes, os líderes dos sacerdotes, os líderes do povo, para proclamar uma mensagem para eles. Jeremias 19 e verso 1. Assim disse o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro, e leva contigo alguns dos anciãos do povo, e alguns dos sacerdotes, e sai ao vale do filho de Inom,
que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser. E dirás: ouve a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei um mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos. Agora verso 10. Então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo, e dir-lhe-ás: assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não mais haverá lugar para os enterrar. O profeta Jeremias foi incumbido de uma difícil missão: chamar as autoridades do povo, aqueles que eram considerados como ouro puro, homens valorosos, cheios de si, mas homens que estavam em pecado, que abandonaram a Deus. Depois vocês leem todo este capítulo, você vai ver que Deus condenou eles. Por quê? Eles abandonaram a Deus, apostasia, deixou Deus de lado. Eles se entregaram absurdamente à idolatria, substituíram a glória de Deus. E o pior de tudo, encheram Jerusalém de sangue inocente. Este lugar aqui, o Vale do Filho de Inom, era um local em que se fazia sacrifícios de crianças vivas. Era costume de que quando aquilo era feito, tambores eram tocados para dar barulho, para não se ouvir os gritos das crianças que eram jogados na fornalha. Deus disse: isso nunca passou pela minha mente. Eu nunca mandei vocês fazerem isso. Nunca. Nunca. O pecado era muito grande. Era necessário o juízo de Deus, porque uma coisa é certa: a justiça divina exige que o pecado seja tratado. E a situação aqui de Judá era irreversível. Como o nosso pecado, a nossa situação é irreversível diante de Deus. Quem crê é salvo, mas quem não crê já está condenado. A condenação é certa. Nos dias de Josias, um rei piedoso de Judá, ele promoveu um grande avivamento. Ele converteu quando ele ouviu a palavra de Deus, mas Deus disse para ele: eu não vou deixar você ver o mal que vai vir sobre essa terra. Ou seja, o mal está determinado. Deus determinou que um dia vai julgar este mundo por Jesus Cristo. É necessário, então, uma mudança. Nada vai mudar o juízo de Deus. Não vem com essa história: Deus é amor, né? É tão fácil falar estas coisas, que Deus é amor. Ele é mesmo. A prova disso é que o próprio Deus morreu no nosso lugar, passou pela experiência da morte, tomou uma forma humana, se humilhou de tal maneira por causa de nós, por amor a nós. Mas isso não mudou o que ele tem que fazer. Ele fez primeiro no Filho, julgou o próprio Filho, puniu. O preço dos nossos pecados, todos foram parar nas costas do Senhor Jesus Cristo. Aquele madeiro que ele carregava era um peso físico. Tem um peso espiritual em cima da morte do Senhor Jesus Cristo. E ele tomou sobre si todas essas coisas. Era o único capaz de fazer isso. O pecado requer a justiça divina. Ele não fica impune. E Deus mandou Jeremias levar aquela botija e quebrar diante daquele povo. Deus disse: eu vou fazer isso com vocês. É irreversível. Vocês, por vocês mesmos, não podem se refazer. Ou seja, não há nada que vocês possam fazer para mudar isso. Adão, quando pecou, fez lá umas vestes de folha de figueira. O início da religião está ali, né?
Religião é isso, é a tentativa do homem de cobrir o seu próprio pecado. É isso que é religião. São as ideias que os homens pensam e querem fazer para encobrir a podridão que ele é. Esta é a realidade. Mas Deus já tinha em mente umas vestes apropriadas. Deus já tinha planos para o homem. Deus queria restaurar. No mesmo dia que ele pecou, Deus no mesmo dia queria que ele fosse restaurado. O homem, a terra, a serpente foi amaldiçoada, mas não o homem. Deus não amaldiçoou o homem. Se tivesse, aí acabou tudo, não tinha jeito. Porque Deus tinha bênçãos para ele. Deus queria e quer dar o jardim do Éden para o homem. O pecado não mudou em nada o desejo de Deus querer dar vida, alegria, paz, satisfação para o homem. Porque Deus é fiel. Nós somos infiéis, mas Deus é fiel. A sua essência é fidelidade também. É um dos atributos de Deus. E por isso que ele planejou, idealizou uma restauração. Mas antes de fazer isso, o pecado tem que ser tratado. É interessante que o homem aqui é comparado a uma botija quebrada. O homem em juízo, quando é exposto ao juízo de Deus, é como se ele fosse jogado no chão. Porque esse lugar aqui, o Vale do Filho de Inom, tinha um lugar lá em que os olheiros despejavam os vasos inúteis. Às vezes ele fazia um vaso torto, às vezes trincava, ele ia lá, jogava no chão, e aquilo ali quebrava e virava aquela montoeira de tijolo quebrado no chão. Você já viu um vaso quebrado? É impossível catar, juntar e fazer outro. Não tem jeito. É por isso que Isaías fala, no capítulo 45, e verso 9, ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Nós somos o homem em seu estado natural de pecado. Ele é um monte de caco. A vida do homem sem Deus, sem Cristo, é só caco. Não há nada que preste. E está aí no mundo para vocês observarem a maldade do homem. Tem pessoas que estão com problemas na sua vida, na sua família. A droga está consumindo os nossos jovens, não é assim? A depressão está assolando a humanidade. Interessante essas coisas. A busca do conhecimento tem dado a todos uma oportunidade. Hoje em dia, por causa da tecnologia, todo mundo tem acesso fácil, né, às coisas. Hoje qualquer um pode ir lá no Google e conhecer sobre qualquer assunto. Né? Qualquer um de qualquer idade. Digita lá, eu quero saber sobre o corpo, eu quero saber de tudo, qualquer assunto. Mesmo que seja pouco informado, a pessoa tem informação. E com isso as pessoas estão ficando seguras, né, em si mesmas, achando que tem um certo conhecimento das coisas. Adão estava seguro quando ele pecou? Ele talvez iria se sentir mais seguro ao ter o conhecimento, mas o que aconteceu foi o contrário. Ele viu tanto que esse desejo em conhecer trouxe problemas para ele. A tecnologia está em alta. A tecnologia é a materialização do conhecimento. As pessoas estão mais seguras. Lá em casa, na minha casa, nós temos um sofá, talvez tenha uma televisão lá, você pega o controle e fica de boa. Antigamente tinha que ir lá, levantar, toda hora mudar de canal. A tecnologia está facilitando a vida das pessoas. Mas o homem está cada vez mais se degradando por causa disso. A tecnologia rompeu barreiras, né? Não é assim que as pessoas falam? Não tem mais limites de fronteira por causa da tecnologia. Fala-se com qualquer um, a qualquer hora, em qualquer lugar do mundo, via rede social, internet,
em tempo real. Não é assim? Mas o homem está cada vez mais distante uns dos outros, né? Tão longe. Às vezes acontece um acidente, a pessoa, em vez de ir lá ajudar, não, liga o celular e filma aquilo. Pessoa agonizando no chão lá, precisando de uma ajuda, filmando, vendo a desgraça do outro. E assim acontece. Mas o homem cada vez mais se degradando por querer conhecer mais. Mas o conhecimento humano e não divino. Então Deus, só Deus pode fazer uma restauração na sua vida. Só aquele que te criou do pó. O salmista fala que Deus, Ele sabe a sua estrutura, conhece que nós somos pó. Ele sabe o que você precisa, a sua deficiência, o seu pecado. E Ele quer tratar esse pecado. Vamos ler em Jeremias 18. Interessante que antes de ir proclamar uma mensagem de juízo, Deus disse para Jeremias ir até a casa do oleiro para conhecer uma mensagem de misericórdia, de amor e de graça. Então Deus, apesar de julgar, Ele quer salvar. Antes de condenar, Ele oferece o perdão. E Jeremias, apesar de ter sido um profeta conhecido, alguns falam que ele era o profeta do caos, porque ele só profetizava coisas ruins, era criticado por isso, mas Deus tinha uma mensagem de graça. E aqui no capítulo 18, verso 1 diz: palavra que o Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir as palavras de Deus. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se tal nação, porém, contra a qual falei, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Esta foi uma mensagem que Deus deu para Jeremias contemplar e falar. Foi uma mensagem para Israel e para as nações. E aqui diz que o primeiro ponto que Jeremias teve que fazer, o primeiro ensino que ele teve, foi ir até a casa do oleiro, até a presença de Deus. É lá, é só Ele que pode restaurar. Não são os espiritualistas, enganadores, que estão por aí, conhecidos. Não é o pastor, não é o padre, não é o dízimo, não é a oferta. A casa do oleiro é a presença de Deus. É nele, é através dele que você pode ser restaurado. Não tem nenhum outro lugar. O verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. Você pode fazer a sua decisão a qualquer momento, o ideal que seja hoje. Que você crê em Jesus Cristo como Salvador hoje. Aproveite que você está vendo a instrução da sua palavra. Porque é através da sua palavra que nós somos instruídos. Mas você precisa ir até Ele. Não pense que você não tem que fazer nada. Deus, Ele te ama, Ele quer o seu bem, mas você tem que ir até Ele. O pecador é você e não Deus. Então ir na casa do oleiro é chegar na presença de Deus em oração, confessando os seus pecados e reconhecendo que só Ele pode te salvar. Jeremias viu aqui que quando o oleiro estava fazendo a obra,
o vaso quebrou na mão do oleiro. Interessante, né? Quando Adão estava em inocência, ele estava nas mãos de Deus, protegido, guardado por Deus. Nós, quando somos formados na barriga da nossa mãe, as mãos de Deus conduzem as nossas vidas, mas o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas essas mesmas mãos é que pode restaurar a nossa vida. Esse braço forte que é as mãos de Deus, o seu poder, é o mesmo que tirou o povo do Egito. Poder para salvar. Deus tem esse poder. Poder para restaurar, poder para salvar. Você tem que estar nas mãos de Deus para Ele fazer isso. Veja que a mensagem de Jeremias 19 é que Deus falou no versículo 11 que eles não poderiam refazer-se por si só. Não adianta você querer fugir dessa situação. Os seus pecados você jamais conseguirá resolver. Você não pode refazer a sua vida desse jeito. Você pode refazer as suas contas, né? Chega o final de ano e a gente refaz as nossas contas para o ano que vem, né? Às vezes o débito tá grande, né? Aí você procura mexer dali, faz daqui. São coisas que estão ao nosso alcance, talvez. Mas a sua vida, o seu pecado, só Deus que pode te restaurar dessa condição. Como que Ele faz isso? Veja que lá em Jeremias 19, a botija, o vaso ali é um vaso duro. É um vaso duro ali. Então aquele vaso duro fala do coração duro. O seu coração, às vezes, está duro como aquele vaso. Então ele precisa de ser quebrado. E isso é só por meio da palavra de Deus, irmãos. Olha o que fala aqui 18 e verso 7. No momento em que eu falar, né? Ou seja, quando Deus anuncia a sua palavra, o evangelho da salvação, esta mensagem que está sendo anunciada hoje em vários locais neste mundo. Muitos estão falando que Jesus Cristo é o Salvador, é aquele que pode perdoar os seus pecados, restaurar a sua vida. É quando Deus fala que isso acontece. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Então, nesse momento que Deus falar e você se arrepender, aí começa a restauração. Ele restaura primeiramente o espiritual. Ele te dá a possibilidade de transformar o seu ser interior. O seu coração é mudado. A sua mente, que antes pensavas em coisas pecaminosas, agora ela é transformada. A mudança começa no interior, né? Nós éramos inimigos dos nossos pensamentos, mas ao crer em Cristo, Ele faz essa restauração, primeiramente espiritual. Ele cria em você um novo homem, criado para andar em justiça, em verdade. Nós participamos, foi falado aqui na ceia do Senhor, da natureza divina. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Você pode já participar das coisas celestiais aqui em vida. As pessoas vão poder ver em você a mudança. Jeremias viu quando aquele vaso estava sendo transformado. As pessoas veem a transformação que acontece nas nossas vidas. A maior prova de uma conversão verdadeira é a mudança. Ah, eu roubava, não roubo mais. Eu era alcoólatra, hoje eu não sou mais. Eu me prostituí, agora eu não faço isso mais. Uma conversão tão forte é feita na vida da pessoa que crê, que as outras olham e vê realmente isso. Quando não tem mudança, irmãos, amigos, se você ouve dizer que a pessoa fala que é um crente, mas está praticando estas coisas que ele praticava no passado, você não pode julgar, mas você pode fazer um julgamento pessoal e ter certeza de que não houve transformação naquela pessoa. Hoje tantas pessoas estão pregando o evangelho aceitável, nós estávamos falando isso hoje, né? Vem para Jesus do jeito que você está. Não precisa de mudar a sua vida. Eu te prometo cura, milagre, prosperidade financeira. Você vai ter... As pessoas não entendem que
Assim como o homem morreu por etapas, ele precisa ser restaurado por etapas. O primeiro é o espiritual. Depois Deus, na ressurreição, Ele vai refazer o físico. Portanto, você tem que entender isso. E como que se faz isso? Como que se faz isso? É reconhecendo que você é pó. Reconhecendo quem você é, de onde você veio, e quem Deus é, e o que Ele pode fazer. Nosso tempo já se esgotou, eu peço desculpa por ter passado um pouco, mas nós temos exemplos na palavra de Deus, que o homem, para chegar diante de Deus, ele tem que reconhecer que é um pó. Abraão, quando foi conversar com Deus a respeito do seu sobrinho, que estava lá naquela cidade de Sodoma, que ia ser destruída por Deus, ele chegou com cautela. Senhor, eu sei que eu sou pó e cinza. O Abraão, sim, rico, próspero, mas humilde. Deus quebranta o seu coração pela palavra de Deus. Tem que ter humildade de reconhecer que você é pó. Davi, quando Deus prometeu a ele a bênção de estabelecer a sua casa, a sua família, família esta pela qual o Senhor Jesus Cristo veio, da descendência de Davi. Davi disse: quem sou eu, Senhor? Qual é a minha casa? Para que o Senhor faça tão grande coisa por mim. Jó, lá no final do livro de Jó, no capítulo 42, ele reconheceu que ele era pó. Você deve reconhecer hoje. Não saia daqui se você tem dúvidas. Quer fazer a sua decisão hoje? Reconheça que você é pó. Aceite Jesus como seu Salvador, como seu libertador, como seu restaurador. Deixa o Senhor moldar a sua vida. Deixa Ele te refazer do pó. O salmista fala: vivifica-me, Senhor, porque a minha alma está pegada no pó. Os meus desejos são só para satisfazer a minha carne, as minhas vontades, as minhas ambições. Mas tira isso de mim, Senhor. Me dá um coração novo, um espírito novo, inabalável. Refaz a minha vida. Faça eu andar nos teus caminhos. Eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Hoje eu vou me tornar um novo homem. O velho homem, ele é morto lá na cruz, ele é crucificado com Cristo. Eu quero andar como um homem ressurreto, em novidade de vida. Restaura a minha vida, Senhor. Faça essa decisão hoje. Não deixe para trás. Nós não sabemos o que está por vir nas nossas vidas. O domínio que o homem tem do tempo é apenas o agora, o presente. Você só consegue mudar alguma coisa na sua vida é quando você está vivendo. Porque depois que você volta para o pó, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Deixa o Senhor restaurar a sua vida. E se o Senhor nos permitir, amanhã nós vamos falar sobre o corpo do Senhor Jesus Cristo, que Deus fez, que é a base da nossa restauração. E sem isso, jamais esta restauração poderia ser feita. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém.